Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, esse propósito abençoado, tem sido maravilhoso para nossas vidas. Atos capítulo 18, amém? Já estamos aí caminhando para o final do livro de Atos, né? Não tem muitos capítulos, são 28, né? Aleluia, Jesus. Daqui a mais 10 capítulos, encerra. Glória a Deus. Amém? Vou ler aqui só mais alguns versículos, já foi lido hoje. E nós vamos meditar um pouco nos versículos do livro de Atos no capítulo 18, e o Senhor com certeza estará falando de forma sobrenatural em nosso meio, amém? Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi vê-los. E por ser da mesma profissão, fabricantes de tendas, ficou morando e trabalhando com eles. Amém? Glória a Deus. A igreja pode assentar-se, fiquem à vontade. Vamos prestar atenção, porque o Senhor ele vai falar conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Ainda mais um pouquinho, porque Ele tem falado desde o início do culto. Eu tenho sentido a presença do Senhor desde o início, nos louvores, nas orações, e o Senhor, de forma sobrenatural, Ele irá falar conosco. Amém? Glória a Deus. Ontem, nós ouvimos um testemunho, quando nós fomos à igreja que meu filho tem frequentado lá em Peruíbe, e foi algo, para mim, foi sobrenatural, porque eu senti a presença de Deus. Um homem estava com a sua esposa numa igreja, não foi no caso ontem. Ontem foi o testemunho desse homem. E ele ouviu alguém falar que a sua esposa iria engravidar. E ele saiu daquele lugar falando que era mentira, o que aquela pessoa falou para a esposa dele, que ele não acreditava porque ele era operado. E demorou 30 dias, a esposa dele engravidou. Esse homem não acreditava em Deus, ele havia recebido um convite para estar naquela igreja. Ele era um cético e ele saiu dali convertido. Depois, ele saiu dali blasfemando. Depois ele voltou e saiu de lá convertido. Porque ele aceitou Jesus, porque ele pôde acreditar que o nosso Deus ainda opera e continuará operando. Aleluias. Porque o Deus que nós servimos não mudou. Ele não vai mudar. O homem muda. O homem vira as costas para Deus. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele continua aqui fazendo aquilo que nós temos lido em todo o livro de Atos, no capítulo 1 até o 17, nós temos visto o manifestar de Deus. E um homem impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a obra do Pai. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália com Priscila, sua mulher, porque lá um homem chamado Cláudio expulsou todos os judeus, porque ele entendeu que havia alguém fazendo um motim, fazendo uma manifestação
pregando algo que era contrário àquilo que eles acreditavam. Então ele expulsou os judeus de Roma. E Áquila e Priscila tiveram que sair dali. Amém? E eles vieram. E eles encontraram em Corinto Paulo. E eles viram algo em comum ali em Paulo. O que era? A profissão. Eles faziam tendas e Paulo também fazia tendas. Então eles falaram: nós vamos ficar por aqui, vamos trabalhar juntos. Nós vamos fazer tenda e nós vamos pregar a palavra de Deus e Deus vai nos usar. Amém? Nós temos que estar atentos ao que Deus faz em nossas vidas, porque muitas das vezes Deus ele nos tira de algum lugar e nos coloca em outro determinado lugar para nos usar. Ah, mas Deus não pode nos usar lá? Pode, Deus usou com certeza eles lá durante um determinado tempo, mas chegou o momento em que eles teriam que sair dali. E eles vieram para Corinto e encontraram Paulo ali e gostaram do que viram, porque Paulo tinha a mesma profissão que eles, e eles resolveram ficar juntos. Versículo 4 fala assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Amém? Glória a Deus. Paulo, todos os sábados, ele ia pregar a palavra de Deus, ele ia falar a respeito da palavra de Deus na sinagoga. 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Aí vem chegando mais pessoas, vem chegando mais obreiros, mais discípulos de Paulo, mais homens que pregavam também a palavra de Deus, que estavam também com seus corações queimando para fazer a obra de Deus. Amém? Nós estamos aqui nesta terra para sermos usados por Deus. O nosso coração tem que arder, o nosso coração tem que queimar. Amém? Glória a Deus. E olha que eles viviam em uma época que não era fácil igual é hoje pregar a palavra de Deus. Hoje, a incredulidade tem esfriado o coração de muitos, mas a perseguição ainda não é tão grande contra os cristãos. Nós podemos abrir a nossa Bíblia na praça, nós podemos ler a nossa Bíblia no trem, na condução, no ônibus. Certa vez eu estava lendo a Bíblia dentro do trem, aí eu ouvi uma voz falar assim: entendes o que lês? Não era Deus não, era um amigo meu, um pastor. Ele está em outro país, ele largou tudo. Glória a Deus. Amém? O nome dele é Cláudio Mojeico. E aí depois a esposa dele foi com ele e eles ficaram para lá. Os filhos ficaram se criando aqui, já tinham uma certa idade, e ele foi para lá fazer a obra de Deus, porque o coração dele ardia, porque ele tinha um desejo de que as pessoas que tinham dificuldade de se locomover, pessoas que eram muito carentes, tivessem o privilégio que nós temos. Amém? Nós temos um privilégio muito grande de ouvir a palavra de Deus.
Aleluias. De poder falar na feira, de poder falar onde nós estivermos, a gente, em vez de parar para falar sobre as novelas, a gente falar da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Versículo 6, eles porém, resistindo e blasfemando, sacudiu ele as suas roupas, ele, Paulo, e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, de agora em diante vou para os gentios. Amém? Paulo tinha o desejo de que aqueles homens judeus aceitassem, porque a promessa era para eles, mas quando eles rejeitaram, ele então falou o quê? Eu vou viver minha vida, eu creio em Deus e vou esperar a vinda do Senhor. Não, ele falou, então eu vou para outro povo. Vocês não querem? Eu vou levar a palavra para quem quer. E ele partiu de encontro aos gentios, amém? Porque ele entendeu que ele não ia parar. 7, e saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava ao lado da sinagoga. 8, Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aleluias! Está vendo? Se Paulo tivesse parado, olha o que teria acontecido. Este homem não teria aceitado a Jesus. Ele e a sua casa se converteram. Amém? Eles foram batizados, porque eles creram. Aleluias! Que bênção! Nós temos que falar do amor de Deus, porque as pessoas, mesmo que não pareça, estão sedentas, procuram Deus em algum lugar, e nós temos que mostrar que Deus, Ele pode estar dentro. Aleluia. Amém? O Espírito Santo de Deus pode estar dentro, não está no objeto, amém? Não está de forma alguma em algo que se possa apegar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de nós, amém? Glória a Deus. E nós precisamos fazer com que as pessoas possam entender que todos nós somos templos do Espírito Santo de Deus, aleluias, e que todos nós podemos estar bem próximos do Pai. Versículo 9, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. 10, pois eu sou contigo, aleluias, e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tem muita gente nesta cidade. Paulo estava debaixo de muita ameaça, muitas pessoas queriam o tempo todo apedrejá-lo, queriam o tempo todo dar pauladas em Paulo, queriam matar Paulo para paralisar a obra. E aí Deus fala com ele, aleluias. Deus está falando conosco nesta noite. Nós não podemos parar, nós precisamos insistir, nós precisamos perseverar, aleluias, amém? Glória a Deus, porque Deus quer nos usar. O inimigo, ele está lá fora, o inimigo, ele não pode nos intimidar, nós não podemos temer o inimigo. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir o inimigo, e ele fugirá de nós, amém? Glória a Deus. Para que isso aconteça, nós temos que estar cheio de Deus, amém? Porque se nós formos resistir o inimigo de qualquer maneira, se nós formos resistir o inimigo sem ter uma cobertura espiritual, é necessário que nós tenhamos cobertura do pastor, dos pastores, dos nossos líderes, da nossa liderança. Nós temos que ter cobertura espiritual, nós temos que congregar e obedecer, aleluia, amém? Glória a Deus. E aí nós temos que buscar,
Nós temos que participar de tudo aquilo que nós temos dentro da igreja. Muitas das vezes é convocado, amém? Para um jejum, para um propósito, para que nós sejamos cheios de Deus. E nem todos comparecem. É certo que existem as exceções daquele que está trabalhando, talvez alguém está ali enfermo, mas aí manda lá o recado: ao pastor, eu não vou poder ir porque eu estou doente, mas ora por mim. E nós vamos estar orando, aleluias, amém? Glória a Deus. Mas nós temos que participar, nós temos que ser ativos na obra de Deus. Paulo, ele não descansava, aleluia. Versículo 11, Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Glória a Deus, porque Paulo estava sensível, os ouvidos de Paulo estavam abertos para ouvir a voz de Deus, e quando Deus falou com ele, aí sim, ele se encheu de força e continuou, aleluia. Versículo 12, sendo Gaio procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo, e o levaram ao tribunal. 13, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. 14, quando Paulo estava para abrir a boca, disse Gaio aos judeus: se houvesse, ó judeus, alguma transgressão ou crime grave, com razão vos ouviria. 15, tendo em vista que a questão é de palavra, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. 16, e expulsou-os do tribunal. 17, então todos se revoltaram contra Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Gaio não se importava com nenhuma dessas coisas. Os judeus ficaram enfurecidos, pegaram Paulo, fizeram um motim, levaram Paulo até a presença de Gaio, até o tribunal, porque eles queriam de alguma forma paralisar. Eles não concordavam com o que Paulo estava fazendo, mas Paulo estava cheio de unção, cheio do poder de Deus, e quando nós fazemos a obra com a unção de Deus, o Senhor nos protege, aleluia, amém? O que esse homem falou para os judeus? 15, tendo em vista que a questão é de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos. Ou seja, eu lavo as minhas mãos, disso aí eu não tomo parte. Resolvam vocês. Vocês não estão concordando com o que este homem está pregando, então resolvam vocês. E como havia uma promessa de Deus para a vida de Paulo, de que nada de mal lhe aconteceria, não aconteceu. Mas Sóstenes era um chegado muito próximo de Paulo, era amigo de Paulo, era chefe da sinagoga. E aqueles homens estavam tão enfurecidos que eles foram lá, espancaram aquele homem. Mas por que Deus não protegeu então Sóstenes? Existem situações que nós não temos que questionar. Existem situações que nós temos que entender que Deus permite acontecer. Quantas coisas já aconteceram na minha vida? E eu me achava assim, eu não preciso passar por isso, porque eu estou na presença de Deus, eu não perco Santa Ceia, eu obedeço a liderança. Por que eu estou passando por esta situação? Deus permite para nos provar, amém? Deus permite para nos fortalecer.
Aleluias, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para Sóstenes foi um privilégio para ele, eu tenho certeza, que ele se sentiu privilegiado. Aleluia, Jesus. Versículo 18. Paulo, tendo permanecido ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Secreia, porque tinha feito voto. Amém? Paulo raspou a cabeça porque ele fez um voto. Chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, mas ele, entrando na sinagoga, debatia com os judeus, pedindo-lhes eles que ficasse por mais algum tempo. Ele não aceitou. Vocês perceberam aqui? Alguns judeus aceitavam, outros não aceitavam. Não é assim que acontece nos dias de hoje? Na nossa casa mesmo, um da família aceita, o outro não aceita, e nós vamos pregando, e nós vamos orando, nós vamos perseverando, e Deus ele vai fazendo a obra. Esse testemunho que eu falei aqui do homem lá, vai saber se na casa dele não tinha alguém orando por ele, né? E ele lá blasfemando, e ele lá falando, Deus não existe, o mundo surgiu através de uma explosão, né? E alguém lá de joelho dobrado, orando, insistindo, apresentando ele nas orações. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 20. Pedindo-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, ele não aceitou. 21. Antes se despediu deles, dizendo, se Deus quiser, outra vez voltarei a vós. E navegou de Éfeso. 22. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. 23. Tendo permanecido ali algum tempo, partiu, passando por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Amém? Glória a Deus. Paulo também, eu creio, que ele tinha um desejo de ficar ali com aqueles irmãos, de congregar ali, de ver a igreja encher. Amém? Glória a Deus. Porque ele viu ali o operar de Deus, o agir de Deus, mas ele continuava sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a continuar a sua missão. Aleluias. Amém? Porque havia muitas outras pessoas ainda que precisavam do Senhor, que precisavam ser transformadas, ser curadas, ser libertas. Aleluias. E nos dias de hoje, quantas pessoas estão precisando de uma cura? Talvez não seja uma cura física, mas seja uma cura na sua alma. Pessoas que estão com suas almas abatidas, enfraquecidas, entristecidas, precisando de uma libertação. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quem que liberta é a palavra. O Senhor, Ele opera através da palavra, e a palavra ela só chega se ela for pregada, a palavra ela só chega se ela for ministrada. Aleluia, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 24, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto e poderoso nas escrituras, conhecia. Aleluias, amém? 25, este era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com autoridade as coisas a respeito de Jesus. Aleluias, amém?
conhecendo, porém, somente o batismo de João. Ele tinha o seu espírito avivado, mas ele ainda nem tinha o Espírito Santo. Ele só tinha o batismo de João. Ele ainda não tinha sido selado. Ele ainda não tinha o fogo de Deus, mas ele já tinha a sede, o desejo de ministrar, de fazer a obra, e ele se alimentava da palavra. Ele era instruído na palavra. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Ele fazia a obra, glória a Deus, só baseado naquilo que ele lia. Ele fazia um mover especial. Aleluia. E Deus, ele vai fazendo a obra, glória a Deus, amém? 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Mas ele não era estudado na palavra, ele não conhecia. Amém? Nós lemos aqui, homem culto e poderoso nas Escrituras. Ele sabia o que estava falando, mas quando Áquila e Priscila viram, já reconheceram nele um vaso de Deus, já reconheceram nele uma ferramenta, aleluia, que poderia ser usado mais ainda por Deus. Precisava ainda um pouco mais de lapidação aquele diamante, aleluia, aquela pedra preciosa, aleluia. Todos nós somos especiais para Deus, todos nós temos um valor especial na presença do nosso Deus, para sermos usados pelo nosso Deus, amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. 27, querendo ele ir para Acaia, incentivaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito os que pela graça criam. 28, pois com grande intensidade contestava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. De novo falando desse testemunho que eu ouvi. Esse homem, ele precisou ouvir a palavra e precisou que alguém mostrasse para ele que Deus realmente existe, amém? Que o Senhor Jesus Cristo realmente existe, que o Espírito Santo de Deus realmente existe, aleluias, glória a Deus. E existem pessoas que passam até por uma enfermidade para enxergar isso, mas olha que privilégio esse homem teve, ele passou por uma experiência de não poder mais gerar filhos, né? Não poder mais fazer com que a sua esposa engravidasse, e o Espírito Santo de Deus reverteu aquela cirurgia, e aquele homem pôde ser pai, aleluia, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje ele serve ao Senhor. E existem muitas pessoas que estão em uma decadência desenfreada, porque não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos desistir de pregar a palavra de Deus, amém? Eu mesmo, eu não tinha vícios, eu não roubava, não matava ninguém, mas eu ouvia a palavra, achava gostoso ouvir, mas não aceitava.
Porque há uma resistência quando a pessoa está no mundo. Quem aqui acredita que quando é pregada a palavra, o inimigo vai lá e cruza os braços e fala: ele ouviu a palavra, agora eu vou cruzar os braços porque não tem mais jeito? De forma alguma. Aí ele intensifica mais ainda a ação dele. Aí ele manda mais ainda demônios para tentar agir na vida daquela pessoa. Mas, como já foi falado, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Nós continuamos orando, você tem que continuar orando. Ora pelo seu filho, ora pelo seu marido, ora pela sua família, ora pelo seu vizinho, aleluia. Ora pela igreja, aleluia. E Deus vai agindo, o poder de Deus entra, aleluia. Deus transforma, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou pedir permissão para o cooperador Anderson, eu mencionar ele aqui, também porque ele, há poucos dias, comentou conosco que ele foi transformado, porque ele estava no mundo, longe dos caminhos do Senhor, e quem que o transformou para hoje ele estar aqui na presença de Deus? O próprio Deus. Amém? Eu sempre falo de um pastor amigo nosso, que ele bebia, segundo ele, 5 litros de pinga pura por dia. E ele estava bêbado o dia que alguém pregou para ele, e no outro dia ele foi para a igreja. Ele estava bêbado, pregaram para ele bêbado, naquele dia ele não foi, no outro dia ele foi para a igreja, hoje ele é pastor. Amém? Glória a Deus. Por que isso acontece? Porque Deus continua agindo, porque Deus continua existindo e vai existir, porque Ele fez promessas para nós, que nós somos o povo dEle, que nós temos um lugar reservado para um dia nós morarmos com Ele, para um dia nós adorarmos, não é aqui na igreja, mas é nos céus, juntamente com os anjos, num lindo coral, aleluia. Todos nós, todas as denominações que creem, que acreditam, aleluia, amém? Glória a Deus. Como nós poderemos falar que só nós vamos para o céu, se esse julgamento não cabe a nós, né? Então eu creio que muitos outros povos irão também, e nós faremos parte de uma família muito grande, gigantesca. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que permanecer nesse caminho que não é fácil. Se alguém aqui que está sentado aqui nessa noite achar que é fácil ser cristão, muda seu pensamento. Não é fácil, mas só que existe uma recompensa para nós. Aleluia, amém? Existe uma recompensa, e nós não temos que estar nos preocupando em estar na casa de Deus, orando, buscando ouro, prata, dinheiro, carro, casa, não. Mas então eu não devo desejar isso? Deseje sim, mas coloque em primeiro lugar a obra de Deus, porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, que se nós colocarmos em primeiro lugar as coisas do Pai, mas é colocar com desejo de fazer a obra de Deus em primeiro lugar, em segundo lugar nem vou me preocupar. Por quê? Porque as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele não vai deixar faltar nada, não vai deixar faltar nada, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez eu estava desempregado, meu filho esse que eu fui visitar hoje, que eu já tenho neto, pequenininho, não lembro a idade, se era 2, 3 anos, pequenininho, e a gente precisando das coisas para ele, eu desempregado. E aí nós não desanimamos de estar nos cultos,
participando dos cultos, louvando a Deus, adorando a Deus, a despensa vazia e a mão levantada, e glória a Deus, e sentindo a presença de Deus, porque se a sua despensa está cheia, ou se ela está vazia, Deus continua agindo na sua vida. Aleluias, amém? E aí, de repente, chega para um carro na porta de casa, desce sacola de mercado, desce sacola. Aí depois chega um outro irmão na igreja, ô irmão, não, nós demos o testemunho, aí o irmão vem e fala, ó, enquanto você estiver desempregado, pode ir lá no meu comércio buscar o leite. Ah, e o gás também, e não é fiado não, eu estou dando, tá? Amém? É assim que Deus faz, aleluias. Deus não deixa faltar, a gente passa assim ali, pelo deserto, e deserto não é fácil não, né? A gente passa o vento, mas só que se a gente permanecer firme na presença de Deus, nada vai faltar, amém? Que nós possamos continuar, que nós não venhamos desistir. Eu fico muito triste quando ouve alguém falar assim, ah, tá vendo aquela pessoa ali? Ah, era pastor, ah, era um diácono, ah, era um obreiro, ah, era um levita. Era, mas hoje está afastado. Como eu não consigo, irmãos, eu não sou o super crente, nem sou melhor do que nenhum de vocês, mas eu não consigo entender porque a pessoa passa por uma luta e fala assim, a culpa é de Deus, eu vou me afastar, ou Deus não fez nada por mim, eu vou me afastar. Se hoje as portas fechar e eu ficar desempregado, aí eu vou me afastar, e o que Deus fez para mim no passado? Então eu tenho que esquecer todos os benefícios que Ele já fez para mim, eu esqueço então. E o principal, que foi o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz por nós, esse é o principal de todos. Aí eu vou esquecer desse, então eu vou falar, eu vou para o mundo, eu vou usar droga, ou eu vou beber, ou eu vou fumar, ou eu vou roubar. Nós não podemos nos afastar de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas Ele falou para nós termos bom ânimo. Bom ânimo significa, chegou a hora de ir para a igreja, toma seu banho, se arruma e vai louvar a Deus, independente de qual seja o problema. Talvez aquele seja o dia de você sair da igreja com a sua vitória, e se você não for, perde a vitória, perde a bênção, perde a chave. Não estou falando chave de carro nem de casa. Falei chave porque chave abre porta. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus.